Fala galera, tudo bem com vocês? Ivan Loureiro aqui, neste dia tão incrível. Viemos hoje fazer a gravação aí das nossas aulas de investimento. Já faz tempo que era para esse vídeo ter saído, o treinamento já estava pronto, eu já precisava ter gravado esse treinamento, e aí as coisas foram passando. Foi até bom que, pelo menos agora, eu dei uma atualizada agora no final de 2025, né? E já deixei o material aqui tudo bem elaborado aí para vocês, tá? Seja muito bem-vindo quem está no TikTok aí. Estou fazendo ao vivo aí junto com vocês a gravação do novo treinamento, o TEI, treinamento Eu Invisto. Ele já está atualizado para 2026 e ele será feito em 4 módulos, tá? Conforme eu for fazendo os módulos, eu já vou soltando ele no canal do YouTube. Vai deixar o módulo completo lá para vocês. E quero falar para vocês o seguinte: primeiro, agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui junto comigo, né? Nessa tarde. É uma tarde de muito conhecimento que nós teremos aqui juntos. E queria agradecer também, pessoal, porque querendo ou não, isso faz parte do meu propósito de vida, que é pegar todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, toda a minha bagagem, tanto de erros e acertos, tá? Ao longo dos meus 40 anos de idade, e trabalho desde os 14. Sei que muitos de vocês também começaram a trabalhar cedo, né? Só que a gente não tinha a educação financeira, nós não tínhamos a maturidade, nós não tínhamos alguns dos conhecimentos que nós temos hoje, e isso impacta muito, com certeza, na nossa vida adulta, tá bom? Então isso faz parte da minha vida, que é o que? Realizar meus sonhos, que é ajudar outras pessoas a não cometer os erros que eu cometi, por exemplo, mas também daqui para frente a evitá-los, né? De preferência evitá-los, e a gente aprende muito com o erro dos outros. Então, eu espero que os meus erros do passado, né, façam jus à vida de vocês aí, para que vocês não repitam esses erros e juntos a gente crescer aí cada vez mais e mais, tá? Quero pedir para você que está aí online com a gente, que está assistindo a nossa live aí, já deixa o seu like, deixa um comentário, se tiver alguma dúvida a gente está à disposição aí, já compartilha aí com seus amigos aí que gostam do assunto sobre educação financeira, sobre investimento, tá? Esse treinamento aqui, pessoal, é um treinamento focado em investimentos, tá? Quem fez o curso aí de educação financeira, que está lá no YouTube também, são 3 módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, tá preparado, né, para esse próximo passo, que é o treinamento TEI. Por quê? Porque lá vocês tiveram a base do conhecimento, tudo que vocês precisam sobre educação financeira. E dentro da educação financeira nós temos os investimentos, tá? Uma coisa precisa sim estar ligada à outra, tá bom? Para que vocês, caminhando junto com esses dois conhecimentos, possam transformar a vida de vocês aí, é, como se diz, para ter liberdade financeira, tá, pessoal? O intuito dos investimentos é trazer para a gente não só comprar bens materiais, conseguir realizar algumas coisas, mas principalmente ter liberdade. E eu sempre falo, pessoal, coisas que o dinheiro compra é legal, é maravilhoso, é tudo, mas algumas coisas que o dinheiro traz de benefícios também, que é a paz interior, você poder dormir tranquilo, sabendo que você tem reserva de emergência, sabendo que você tem dinheiro lá para caso aconteça alguma coisa. Embora isso a gente vai falar dentro do treinamento também, a gente não pode só guardar dinheiro pensando em coisas ruins, tá, pessoal? Ah, emergência, carro quebrou, manutenção na casa. Não, na verdade a gente precisa guardar o dinheiro pensando em coisas boas. Em vez de você fazer uma reserva de emergência também só pensando no negativo, cara, faça uma reserva também pensando em viajar, você, com a sua esposa, com o seu esposo, com sua família, com seus filhos. É, Você também comprar um carro, você poder fazer um curso, não sei, independente. Precisa ter a mentalidade de guardar o dinheiro para as coisas boas também, tá? Porque geralmente muitas pessoas elas guardam dinheiro só pensando em tragédia, em coisas ruins. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Quem estiver acompanhando aqui no TikTok, mais uma vez, muito obrigado, sejam bem-vindos. E logo eu vou estar com vocês ali. Vocês vão poder assistir o treinamento completo, dividido em módulos, tá? Serão 4 módulos esse aqui do treinamento. E eu quero falar para vocês como que eu dividi esse treinamento aqui, pessoal. No módulo 1, nós vamos falar sobre CVM, SFN e FGC. O que são essas letrinhas, né, essa sopa de letrinha aí. Vamos falar também sobre
projetando um futuro próspero. O terceiro tópico vai ser a carteira de cada perfil. A gente vai falar sobre os perfis de investidor e cada tipo de carteira para eles. E também vamos falar sobre Home Broker, que é o sistema que a gente usa para fazer os investimentos nossos, os nossos aportes dentro lá dos bancos, dentro das corretoras, ok? Pessoal, por que eu falei do treinamento de educação financeira lá? Porque é o seguinte, ó, antes de você entrar nos investimentos, você precisa ter essa base de educação financeira para que algumas palavras, alguns assuntos que eu trago para vocês aqui não seja tão distante, tá? E tudo é uma preparação, tudo é um degrauzinho que a gente vai subindo, ok? É, esse treinamento aqui, esse modo vai ser aproximadamente aí 1 hora, tá bom? 1 hora, porque dependendo a gente vai falando um pouquinho, vai conversando um pouquinho aí sobre os assuntos, ok? E esse treinamento, pessoal, ele é um treinamento básico para quem está começando a investir agora, porém ele já é um pouco mais técnico. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, esse conhecimento aqui vai fazer com que vocês dê os próximos passos, que é o quê? Buscar outros conhecimentos relacionados a esse treinamento. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a investir, eu tive um treinamento que um amigo meu lá de Piracicaba, ele vinha na casa de um outro amigo nosso, a gente se reunia ali em 5, 6 pessoas e ele nos ensinava sobre bolsa de valores. Aí o que, que aconteceu? Depois disso, cada um de nós fomos buscar os nossos conhecimentos, assim como eu fui buscar treinamentos, fui buscar palestras, fui buscar outros tipos de conhecimento, livros, né? Trouxe aqui, ó, 2 livros que eu quero falar para vocês depois sobre investimentos. E esse livro aqui, ó, tem muito a ver com isso que eu estou falando agora, porque, ó, olha a grossura desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele tem aproximadamente, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, ó, 377 páginas. Por quê, pessoal? Porque foi através desse curso que eu fiz com esse meu amigo, totalmente gratuito, tá? Que eu fui buscar mais a saber sobre o mercado financeiro. E tá aqui, ó, Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro, tá? Esse livro aqui, inclusive, ele tá gratuito, ele é em PDF lá no site da CVM, tá? Mas eu quis imprimir ele porque aqui você consegue fazer marcações, fazer rascunhos, e através desse livro aqui, pessoal, eu fui obtendo todo esse conhecimento um pouco mais técnico, entendendo como que funciona o nosso sistema financeiro nacional e também serviu de base para esse treinamento que vocês vão ter hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Aí o seguinte, pessoal, eu te falei do primeiro modo, né? O segundo modo vai ser, vamos falar sobre renda fixa e renda variável, tá? Que são 2 tipos de investimentos que nós temos aqui e dentro de cada um desses investimentos aí, nós temos diversos ativos, diversos produtos, beleza? Módulo 2 vai ser isso. Módulo 3, nós vamos falar sobre criptoativos. Vamos falar sobre moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, Solana e tantas outras que tem por aí. Eu decidi ter um módulo só para eles, porque, pessoal, como se diz assim, já é um passo a mais para quem está começando nos investimentos, tá? Ele é bem complexo, tem diversos assuntos para a gente falar sobre o mundo de criptoativos, token, blockchain, diversos outros assuntos, então é por isso que eu resolvi ter um modo só para ele. E no quarto e último bloco, nós vamos falar sobre os The Best of Investimentos para 2026, tá? Vamos falar quais seriam os melhores investimentos aí para vocês. Vamos falar também, eu vou montar uma carteira, eu já montei aqui para vocês, na verdade, a carteira 1 e carteira 2, que são duas opções, tá, de carteiras para dentro de cada perfil. Beleza, pessoal? Vai deixando o seu like aí, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos aqui fazendo a gravação do treinamento TEI, treinamento Eu Invisto, já atualizado para 2026, onde serão 4 módulos. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então, ó. Módulo 1, como eu falei, vamos falar sobre essa sopa de letrinhas, né? O que é CVM, que inclusive tá aqui, ó, no livro, nesse livro que eu falei para vocês aqui, ó. Comissão de Valores Mobiliários, tá? CVM significa isso. Você vai entender o que é isso, para que serve. Vamos falar também de SFN e vamos falar de FGC, tá bom? Vamos lá, vamos entendendo. Não precisa se assustar, não precisa ficar nervoso. A gente vai falar sobre tudo isso. A intenção é exatamente isso. É vocês tirar essas dúvidas, tá? Que muitas pessoas não investem por causa desse monte de nomenclaturas, um monte de letra de sopa de letrinhas, tá? E aí a pessoa fica com medo. E aí acaba, às vezes, até fazendo
não é nem investimento, né? Acaba colocando seu dinheiro em coisas por aí, em pirâmides financeiras, e depois acaba perdendo dinheiro e acha que o mercado financeiro de verdade é algo errado. Mas por quê? Porque não obteve o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Sopa de letrinhas, né? O que é esse monte de sopa de letrinhas que eu acabei falando para vocês aqui? Pessoal, o que é CVM, tá? É Comissão de Valores Mobiliários. O que isso significa? Ó, vou ler para vocês aqui do próprio site deles, ó, o que significa, tá? A Comissão de Valores Mobiliários, mais conhecida como CVM, ela foi criada em 7 de 12 de 76 pela Lei 6.385/76, tá? Qual que é o objetivo da CVM, pessoal? O objetivo dela é fiscalizar, normatizar e disciplinar o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários aqui no Brasil, tá? Então, resumindo, é ela que fiscaliza os bancos, é ela que fiscaliza as corretoras, é ela que fiscaliza, como se diz assim, tudo aquilo que envolve o financeiro do nosso país. Por isso que eu falei para vocês que o treinamento vai ser um pouquinho mais técnico hoje, pessoal, porque isso aqui vai ser a base para depois vocês ir para talvez eu até vou criar um outro treinamento depois, tá? Em 2026. Aí já saindo fora um pouco dessa parte mais técnica, e a gente vai mais direto para os investimentos mesmo, como investir, onde eu clico aqui para poder colocar meu dinheiro, e essa é a minha intenção, tá? É trazer assim um conteúdo nesse segundo curso que eu quero fazer em 2026, um pouco mais mão na massa mesmo, tá? Só quis trazer isso aqui para que vocês tenham a base, beleza? Então, isso é a CVM, ok? É ela que normatiza, é ela que fiscaliza aí todos os órgãos financeiros do nosso país, beleza? O que é o SFN, tá? Que é o Sistema Financeiro Nacional. E aqui, ó, vou mostrar para vocês como que é feita a hierarquia do nosso sistema, tá? Para quem está vendo aqui, ó, e para quem está no TikTok aí, vocês vão ter a oportunidade de assistir lá no YouTube, mas para quem está comigo aqui no YouTube, aqui é um pouco, pessoal, da estrutura, organograma, né, de como é o nosso sistema financeiro hoje, tá? Então você pega lá, por exemplo, o CVN, que é o Conselho Monetário Nacional, ok? Ele fiscaliza ali o BCP, que é o Banco Central Brasileiro, tá? E também a CVM, ok? Que é a Comissão de Valores Mobiliários do nosso país. Beleza? Aí depois vai tendo outros setores ali que vai abrangendo ali, por exemplo, embaixo da CVM e embaixo do Banco Central do Brasil. Beleza? Então aqui é só um resumo para que vocês possam ter uma visão um pouco mais detalhada de como que funciona o nosso sistema financeiro, beleza? E ainda falando sobre, por exemplo, a SFN, ele é formado por um conjunto, tá, de entidades, que foi isso que eu falei para vocês, esses setores que estão abaixo, tá, de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Isto é, um encontro entre credores e tomadores de recursos, tá? Recursos é dinheiro. E por meio do sistema financeiro que a pessoa ou empresas ou os governos circulam com a maior parte dos seus ativos, tá bom? E pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Então, o sistema financeiro, ele é tudo isso aí que eu acabei de explicar para vocês, de um modo bem resumido, tá bom, pessoal? Agora, falando sobre um pouco sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, muitos nem conhecem, nem sabem o que é isso, e muitos de vocês às vezes têm até medo de investir, achando que não tem nenhum tipo de garantia. Tem sim, pessoal, tá? Como eu acabei de falar, existem órgãos, existem fiscalizadores, existe toda uma organização de entidades, de órgãos, tá, por trás do mercado financeiro, que vai dando validação, que vai dando segurança, que vai dando garantia para que nós, investidores, possamos colocar nosso rico e suado dinheirinho, não é? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu até deixei um vidinho pronto para vocês aqui, bem básico, falando do que é o sistema financeiro, tá bom? Vocês aqui do TikTok, eu vou virar vocês lá para vocês assistirem, tá bom? Vamos lá. Quando você coloca seu dinheiro no banco, quer tranquilidade, de olho na realização dos seus sonhos. Já pensou precisar? Pera, pessoal, vou voltar aqui, senão vocês não vão escutar. Quando você coloca seu dinheiro no banco, quer tranquilidade, de olho na realização dos seus sonhos.
Já pensou precisar do dinheiro e não poder contar com ele porque a instituição financeira deixou de existir? Não se preocupe! Desde 1995, o Brasil conta com o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. É ele quem assegura que, em casos de intervenção ou liquidação ou falência de instituição associada ao FGC, você receba seu dinheiro até o valor máximo de R$250 mil. Como o FGC funciona no sistema financeiro? O regulador de todas as instituições financeiras é o Banco Central. Ele fiscaliza a conduta das instituições, mantendo a estabilidade do sistema. Fazem parte do sistema bancos, financeiras, sociedades de poupança, a Caixa Econômica Federal, entre outros. Quando o Banco Central identifica problemas sérios em uma instituição, ele decreta sua intervenção ou liquidação. É aí que o FGC é acionado. Ele garante aos depositantes e investidores o dinheiro de volta. Como funciona a garantia do FGC? Se a soma total de todos os depósitos e investimentos que você tem em uma instituição for menor ou igual a R$250 mil, você estará coberto. Se possuir mais do que isso, receberá o valor limite da garantia. Os investimentos contratados a partir de 22 de dezembro de 2017 contam com um teto de R$1 milhão por CPF ou CNPJ a cada período de 4 anos. O período começa quando você receber o primeiro pagamento de garantia pelo FGC. Após os 4 anos, o teto de cobertura é restabelecido. Você pode contar com a garantia do FGC se depositar seu dinheiro em conta corrente, poupança ou aplicar em CDB, RDB, LC, LCI, LCA, entre outros. Também está coberto se esses investimentos forem feitos através de uma corretora ou distribuidora. A garantia também se estende à sua conta salário. Mas atenção, nem todos os produtos são garantidos. Quer saber mais? Acesse www.fgc.org.br. Bom, pessoal, para quem assistiu aí, é isso aí que é o FGC, tá? Mais resumidamente para vocês aí, FGC nada é uma instituição, tá, que garante os seus investimentos caso uma instituição venha a falir. Para quem acompanhou as notícias aí há uns 20 dias atrás, aí, por exemplo, viu o que aconteceu com o Banco Master, correto? Teve lá um desvio de dinheiro, teve falcatrua lá, e aí o banco faliu. Então, assim, quem tem menos ou até R$250 mil vai receber esse dinheiro. Quem tem mais, o que excedeu não vai receber, mas até 250 mil recebe, tá bom? Então, isso é um pouco do que é o FGC. Eu quis trazer um vidinho direto aí do site deles para que vocês possam ter um pouco mais contribuindo para de credibilidade, um pouco mais de, como se diz, de segurança, ok? Então, como eu falei, o FGC ele vai cobrir os seus investimentos até R$250 mil por CPF e também por instituições bancárias, beleza? Vamos lá, vamos falar agora que é o tópico 2, ok? Do módulo 1 do nosso treinamento, que é projetando no futuro próximo, pessoal. Porque assim, ó, todo mundo que quer investir, não quer investir por investir. A gente sempre tem algum objetivo. Qual é o seu objetivo? Tá bom? E o seu dinheiro, ele precisa que você tenha um objetivo, precisa que você dê um nome para ele, porque é o seguinte, pessoal, juntar dinheiro por juntar não adianta nada. Guardar dinheiro é diferente de investir dinheiro, tá, pessoal? Porque vamos supor, se você coloca R$10 aqui esse mês, em janeiro, mais R$10 em fevereiro, mais 10 em março, no final de um ano você vai ter R$1.200, ok? Então quer dizer, nada mudou, simplesmente você acumulou o seu dinheiro ali. Já se você investe, vamos supor, você colocou R$10 em janeiro, R$10 em fevereiro, R$10 em março, o que acontece? Os juros compostos, ele vai fazer com que o seu dinheiro renda. Então, em vez de você ter, por exemplo, R$120, onde você teve lá só acumulando, você vai ter, por exemplo, aí R$150. Só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo aqui simbólico para que vocês possam entender. Por quê? Porque os juros compostos fez o trabalho dele em fazer o quê? O dinheiro de vocês criarem, ok? O dinheiro de vocês renderem. Então, por isso que a diferença entre você guardar dinheiro e você investir dinheiro. Beleza? E aí, o que acontece?
A gente investe porque a gente tem algum tipo de objetivo na vida, tá? E aí a gente vai entrar aqui agora sobre as principais coisas que devemos buscar nos investimentos, tá, pessoal? Isso aí é qualquer investimento, que tá aqui, ó, segurança, rendimentos e lucros, claro, né, que é isso que todo mundo quer, mas tem que ter segurança e liquidez. Vamos falar um pouquinho de cada um nisso aí. Por que segurança, pessoal? Acabamos de ver aí o exemplo do FGC, que é uma entidade ela vai, como se diz assim, trabalhar ao nosso lado como investidor, né, nos dando essa segurança de receber até 250 mil reais caso aconteça alguma coisa relacionada à instituição financeira, como aconteceu com o Banco Master agora, exemplo. Então, quando você vai investir o seu dinheiro, e muitos de vocês não investem por causa disso, porque assim, não sabem aonde colocar o seu dinheiro, qual banco, qual corretora, qual instituição financeira, ok? E aí acontece o quê? Você acaba não investindo por medo. Ah, e se falir, e se não falir? Aí você vai no seu banco lá, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, esses bancões, né? A gente chama esses bancos de bancões. Esses bancões, eles vão fazer o quê? Eles vão empurrar para vocês investimentos que não são bons para vocês. São bons para eles, tá? Por quê? Porque o seu gerente, ele ganha metas se ele fazer você investir lá. E aí o que que acontece? Você fica preso em investimentos horríveis, tá? Por quê? Porque a sua falta de conhecimento ou o seu medo não deixou com que você buscasse conhecimento como vocês estão fazendo agora aqui nesse curso de investimento e que isso vai ajudar vocês a ter mais, como se diz? A ter conhecimento e automaticamente você ter mais sabedoria. Aí vai fazer com que você coloque seu dinheiro no lugar certo e nos ativos certos, tá bom? Então, segurança em primeiro lugar. Segunda coisa, liquidez. Precisa ter liquidez, pessoal. Vamos supor que você coloque o seu dinheiro no investimento, porque você não tem o conhecimento, e você acaba investindo aí, por exemplo, num CDB de 1 ano. Aí você coloca seu dinheiro lá, aí sei lá, daqui 3 meses você precisa do dinheiro, aí você quer ir lá e quer resgatar. Aí seu dinheiro está preso em 1 ano. E aí, o que você vai fazer? Então, o que é a liquidez, pessoal? A liquidez é a forma rápida que você tem em transformar o seu investimento em dinheiro de volta para sua carteira, tá? Ali para você investir, para você comprar alguma coisa, para você pagar um médico para seu filho, um dentista, alguma coisa. Você precisa usar esse dinheiro, mas se você não tiver essa liquidez diária, você não consegue retirar. Eu vou dar um exemplo para vocês de um investimento que eu tenho, que eu comecei lá em 2019, se eu não me engano. Eu comecei aportando, pessoal, 20 reais. Eu só podia investir 20 reais naquele momento. E aí eu fui durante um tempo investindo 20, aí fui aumentando para 100, depois para 200, depois para 300, depois para 500. Só que, ó, esse eu comecei lá em 2019. Só que eu só vou poder tirar esse dinheiro em 2034. Nós vamos entrar agora, pessoal, em 2026. Então, assim, eu tenho muito tempo ainda, vai demorar muito para mim poder pegar esse dinheiro. Mas por quê? Porque eu sabia que que esse dinheiro ia ficar preso lá, tá? Então, isso é um investimento calculado, planejado, e isso é um investimento de longo prazo. Então eu peguei lá, quer ver, ó, se você pegar aqui, ó, 2034 menos 2019, é 15 anos. Esse dinheiro meu vai ficar preso lá durante 15 anos. Mas tá tudo bem, eu já sabia disso. Então a importância de você ter o conhecimento sobre cada situação, cada coisa, é por isso, tá? Então a liquidez é isso, é o momento que você consegue vender seus ativos, vender algo que você tem lá poupado, investido e transformar isso em liquidez, beleza? Pessoal, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário aí. Se você tiver alguma dúvida sobre investimentos, tá? Dá um toque pra gente. Estamos falando aqui hoje, estamos gravando aqui a primeira aula do curso TEI, treinamento Eu Invisto, já atualizado 2026, tá? Estamos no módulo 1, onde nós estamos falando sobre o que é CVM, o que é FGC, vamos falar aqui também o que a gente precisa para começar a investir, tudo isso nós estamos fazendo agora, beleza? E claro, aí como vocês estão vendo aí, o tio Patinhas aí pulando aí nas moedinhas dele, o que a gente quer com os investimentos é que os nossos investimentos, eles
dê filhos, né? Dê mais frutos, dê mais dinheiro para a gente. Então, isso é o que a gente busca principalmente dentro do investimento, independente se ele é curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o próximo slide. Qual que é o seu objetivo, pessoal, no seu investimento? Como eu acabei de falar, né? Todo mundo que faz um investimento tem algum tipo de objetivo. E qual é o seu objetivo? Eu coloquei aqui algumas opções que provavelmente pode ser uma opção sua, pode ser mais de uma opção. Quero agradecer a todos vocês que estão entrando aí no TikTok. Ó, um super abraço, beijão para vocês, tá? Obrigado pela companhia. Vem com a gente aí, gravando aí o módulo 1 do treinamento sobre investimentos, tá? Treinamento um pouquinho mais técnico, mas com certeza vai dar toda a base para que vocês possam fazer excelentes escolhas aí nos seus investimentos. Vamos lá. Seu objetivo é viajar? Seu objetivo é aposentadoria? Principalmente agora, né, pessoal, que muitos de nós não vamos se aposentar, tá bom? É trocar de carro? É comprar um carro? É adquirir um imóvel? É reformar o seu imóvel? Faculdade dos filhos? Ou sua própria faculdade? Ter uma quantia de dinheiro parado? Qual é o objetivo seu com os investimentos? Tá bom? Então, você tendo um desses objetivos, pode ser um, dois ou três, e aí você vai trabalhar dentro dos seus objetivos, quais tipos de carteiras vai ser usado, né? E a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. E qual a estratégia dos seus investimentos, né? Se você vai, vamos lá, a cada R$ 1.000 você vai colocar 250 para viajar, R$ 400 para aposentar, e aí isso aí a gente vai falar mais pro final, tá bom? Então, qual que é o seu objetivo para os investimentos, beleza? Vamos lá. Colchão financeiro, pessoal, vocês sabem o que é um colchão financeiro? Vocês sabem o que é uma reserva de emergência? Tá? Vamos lá. Os especialistas falam, pessoal, que é o seguinte, ó, quem é assalariado, trabalha CLT, ganha lá seu salarinho, tem que ter, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, por exemplo, se você é assalariado, ganha R$ 2.000 por mês, você precisa ter esse dinheiro 6 vezes. Então, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, você precisaria ter R$ 12.000 guardado lá no investimento que te dê segurança e que te dê liquidez diária. Para caso acontecer alguma coisa, você ser mandado embora, a empresa falir, a empresa fechar, qualquer coisa, você durante 6 meses você vai estar assistido. Você vai estar tranquilo, sabendo que você, além de receber lá o fundo de garantia, lá seu acerto, todas as coisas, você ainda tem os seus investimentos guardadinhos lá 6 meses do seu custo de vida. Ok? Então isso é importante, pessoal, porque isso vai deixar você, ó, tranquilo. Lembra que eu falei lá no começo do treinamento? O dinheiro ele traz vários benefícios para a gente, mas dois do que eu gosto muito é a paz interior e opção de escolha, tá? Esses aqui são dois, para mim, que eu chamo até dois ativos, tá? Dentro daquilo que o dinheiro pode nos proporcionar, beleza? Vamos lá, isso é para quem é assalariado. Para quem é funcionário público, tem que ter pelo menos de 3 a 6 meses também do seu custo de vida, tá? Porque o cara que é funcionário público, ele tem sim uma certa segurança a mais do que o CLT, mas é importante que ele também tenha a reserva de emergência dele ou o colchão financeiro dele. Por quê? Porque a gente sabe também que o funcionário público ele tem muitos benefícios e geralmente a maioria desses funcionários eles se acabam em empréstimos, pessoal, em financiamentos, tá? Eu conheci várias pessoas que pai ganhava bem, mãe ganha bem, mas o que acontece? Compra carro novo, aí quer comprar casa porque tem esses benefícios, só que aí o que acontece? Isso tem que ser pago, independente de qualquer coisa tem que ser pago. E aí a pessoa fica sem dinheiro. Se a pessoa não tem educação financeira, lembra do curso lá que eu dei? E se a pessoa não tem mentalidade próspera e a pessoa não sabe investir, ela vai estar sempre endividada. E aí o que acontece? Precisa ter um dinheiro trabalhando para você e ao seu dispor. Beleza? Já para quem é autônomo, para quem é empreendedor, para quem é empresário, os especialistas falam que a gente tem que ter 12 meses do nosso custo de vida. Por que, pessoal? Tem que ter esse montante, né? Vamos supor 6 meses a mais. Porque a pessoa que é autônoma, é empreendedora, é empresária, ela não tem um salário fixo igual o CLT, igual o funcionário público. Pode ser que às vezes ele ganhe 5 mil, no outro mês ele ganha 7 mil, no outro mês ele ganha 12 mil, no outro mês ele ganha 3 mil. Por quê? Porque é variável isso aí, né?
Só empresas grandes, geralmente, que o dono, que o proprietário ali, que os sócios, eles têm o prolabore deles, que é o salário deles, né, e que eles conseguem tirar porque já tem ali uma empresa mais estruturada, eles têm ali uma empresa um pouco mais elaborada, então eles conseguem ter essa previsibilidade, tá? Mas caso contrário, tenha 12 meses essa classe aqui de pessoas que eu falei, tá? Claro que se a gente como CLT ou se a gente como funcionário público também puder ter 12 meses, ótimo, melhor ainda, tá bom? Reserva de emergência, né? Foi o que eu falei aí. E aí, pessoal, ó, entra naquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, tá? Eu até coloquei aqui, ó, como um ponto de atenção para vocês, tá? Guardar dinheiro para momentos prazerosos e felizes, não só para tempos difíceis. Porque é aquilo que eu falo, geralmente a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que ter um dinheiro guardado, porque vai que acontece alguma coisa. A pessoa só pensa em coisas ruins, tá? Só em coisas negativas. Alguém ficar doente, quebrar o carro, precisar fazer uma manutenção na casa. Não, pessoal. Você também tem que poupar e investir pensando em coisas boas, beleza? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, algumas coisas importantes, tá? Que é importante para imprevistos, sim, a gente sabe que é para isso mesmo que a gente guarda também, mas para você ter tranquilidade na sua vida financeira, você não ficar preocupado, você não ficar nervoso, tá? 6 meses lá, que foi o que eu falei, de despesas fixas, tá bom? Uma reserva para que pode ser até investida, investimento com liquidez, que foi o que eu falei agora há pouco também, investimentos seguros, que nós falamos agora também, tá? E com atenção ao seu perfil de investidor. Por quê? Mais para frente um pouquinho aqui do curso, nós vamos falar quais são os tipos, tá? Quais são os perfis de investidores, beleza? Poupança não é uma opção, pessoal. Esquece poupança. Eu sei que vocês aí que tem mais de 40 anos aí, por exemplo, papai, mamãe falou sobre poupança, só que, pessoal, nós vamos falar sobre ela um pouco mais para lá, mas vamos lá. A poupança, ela é o pior. Por isso que a gente nem chama de investimento, tá? Mas é o pior lugar para você deixar seu dinheiro. Por quê? Porque ela só rende a cada 30 dias. Então, se você colocar, por exemplo, seu dinheiro no dia 1 e você tirar no dia 29, ela não rendeu nada. Você tem que deixar 30 dias lá, senão ela não rende. Outra coisa, ela paga pouco e ela perde para a inflação. Então, o que acontece? Você não está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro com a poupança, ok? Vamos lá para o próximo. Agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo aí, seja no YouTube, seja no TikTok. Deixa seu like, curte, comenta, tá bom? Manda aí pro seu amigo, pro seu parente que está precisando mudar de vida, beleza? E aqui, ó, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui algumas opções aonde você possa aplicar a sua reserva de emergência, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Ela precisa ser alocada em um investimento com liquidez diária, foi o que eu acabei de falar, tá? Então, o Tesouro Selic, pessoal, o Tesouro Selic é o tipo de investimento mais seguro do que existe hoje, tá? Por quê? É você emprestar o dinheiro para o governo, então quer dizer, dificilmente um governo ele vai falir, e se caso venha a acontecer, pessoal, ele mesmo reimprime dinheiro, tá? E ele mesmo te paga. Então, assim, a Selic é um investimento mais tranquilo. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês algumas opções do Tesouro Selic, tá bom? Também pode ser em fundos de investimentos, pode ser em CDBs, que ele é bem conhecido também. CDBs, ele é quando você empresta dinheiro para o banco e o banco usa seu dinheiro para fazer outras coisas, tá? E é os queridinhos do brasileiro também aí, a questão dos CDBs, né? Vamos lá. No robôs de investimento, pessoal, isso aí eu nem vou falar nada, tá? Isso aí não coloca nesse lugar não, beleza? Aqui ó, alguns tipos de tesouro Selic que eu trouxe para vocês, que é um tesouro onde você consegue iniciar com pouco dinheiro, com valor baixo, tá? Já que na cabeça de muitas pessoas elas acham que precisa ter muito dinheiro, não precisa. E também alguns tipos de investimento para vocês, ó. Então, por exemplo, Tesouro Selic 2025, para quem investiu lá atrás, vai estar retirando dinheiro agora, tá bom? Pré-fixado. O que é esse pré-fixado? No momento que você vai aportar seu dinheiro nesse investimento, você já sabe quanto que você vai receber. O legal disso aí é que o grupo, né, de investimento chamado renda fixa, exatamente isso, ela vai te trazer segurança e ela vai te trazer previsibilidade. Claro que a rentabilidade dela é um pouquinho menor,
mas a segurança é o que mais conta dentro da renda fixa, tá? Já um pouco diferente da renda variável, a gente vai falar isso aí lá no módulo 2, se eu não me engano, sobre renda fixa e renda variável. A renda variável, ela sim pode trazer às vezes 2, 3, 5, 10 vezes mais do que o valor que você aportou, só que o risco também é maior, tá bom? Então, tem investimento para todo mundo aí, para todos os perfis de investimento. Pré-fixado 2025, Tesouro IPCA+, com um juro semestral. O que é isso? Você vai, vamos supor que você contratou lá esse investimento aí e que esteja uma taxa lá, só um exemplo aqui, tá, pessoal? De 13,2%. Então, ele vai render os 13,2% que você sabe, só que também ele vai te pagar juros a cada 6 meses, tá bom? Isso aí também é uma estratégia de investimento, dependendo do seu perfil de investidor, dependendo do seu tempo que você está investindo, daquilo que você quer do seu perfil, ok? Aí tem lá, tesouro pré-fixado com juros semestral, tesouro IPCA+. Então, assim, existem diversos tipos de tesouro, Selic, tá? De tipos de ativos de renda fixa para você investir e você deixar sua reserva de emergência, tá bom? Vamos lá para o próximo. Aqui, ó. Aqui nós vamos começar agora a falar do tópico 3 do módulo 1 sobre a carteira de cada perfil. Por quê, pessoal? Quando você vai abrir, por exemplo, uma conta numa corretora ou no banco online, o que for, e você for lá na opção de investir, ele vai te fazer sempre um teste antes de você começar a investir. Por quê? Para saber que tipo de investidor você é. Se você é um investidor moderado, se você é um investidor mais arrojado, entendeu? Se você é um investidor assim que tem um perfil um pouquinho mais de medo. Por quê? Através dessa análise do seu perfil, ele vai te mostrar os melhores investimentos para aquele perfil. Ok? Então, se você é um investidor um pouquinho mais moderado, ele não vai te mostrar, por exemplo, opções de investimento muito agressivas. Agora, se você é agressivo, ele vai te mostrar todos, né? Porque você já tem uma expertise a mais no mundo dos investimentos, tá bom? Então, aqui eu coloquei aqui, ó. De acordo com cada perfil de investimento, também tem o seu objetivo. Então, por exemplo, assim, quando a pessoa ela é um pouco mais moderada, ela tem o seu objetivo assim um pouco mais, vamos dizer assim, que dê mais tranquilidade para ela. Já a pessoa que ela é um pouco mais agressiva, ela já quer ganhar altos rendimentos, né? Ela quer ganhar mais dinheiro, essas coisas assim, às vezes até um pouco um curto prazo, essas coisas. E aí eu coloquei aqui, montei para vocês aqui, ó, mais ou menos, tá? Claro que isso aqui não é uma verdade, mas é assim uma divisão que funciona, pode sim funcionar para vocês, mas de acordo com cada perfil, beleza? Então eu aloquei o seguinte, ó, no valor que você tirou para os seus investimentos, Ivan, quanto que eu posso investir? Aí depende, pessoal. Vamos lá, você é assalariado? Você sobra dinheiro para você? Você tem dívidas? Você tem dívidas no cartão de crédito? Você faz renda extra? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque tudo isso precisa ser levado em consideração para vocês fazerem os investimentos de vocês. Mas vamos lá. Vamos supor aqui que sobe R$ 300 para você por mês para você assalariado, tá? Aonde você vai alocar? Como que você vai fazer essa divisão, tá? Então eu coloquei aqui, ó, dos R$ 300 você vai colocar 20% na sua reserva de emergência. Essa aqui é uma opção, tá, pessoal? 20% você vai colocar aí a curto prazo, e esses investimentos de curto prazo, pessoal, pode ser até um ano, tá? Coloquei mais 20% aqui em médio prazo, de 1 a 3 anos, e 40% a longo prazo. Por quê, pessoal? Sempre que a gente for fazer investimento, nós temos que lembrar o seguinte, investimento é para longo prazo. Porque hoje, para quem é jovem, aí, abaixo de 35 anos para baixo, ele tem energia, ele tem saúde, ele tem predisposição para trabalhar sábado, domingo, feriado, virada de ano, trabalha de dia, trabalha de tarde, trabalha de noite. Eu falo porque eu já trabalhei muito em horários. Uma hora dessa aqui, pessoal, quando eu era da área da segurança privada, por exemplo, eu estava trabalhando, tá? E às vezes eu entrava, por exemplo, lá na sexta-feira, eu só saía na segunda-feira. Então, assim, ficava mais de 60 horas dentro lá do posto de trabalho. Mas por quê? Porque eu estava naquele momento lá, isso aí aconteceu lá por 2019, 2020,
eu tava lá, pessoal, louco para ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, eu comecei a trabalhar bastante mesmo, fazia serviço de 2, 3 vigilantes lá, para eu poder ganhar um dinheiro e arrumar a minha vida financeira, limpar meu nome, conquistar alguma coisa que eu queria. Então, assim, quando a gente é mais novo, a gente tem essa predisposição. E aí você pode até investir menos no longo prazo e colocar algo, você aumentar, por exemplo, o seu aporte na reserva de emergência, tá? Mas assim, para quem já é, por exemplo, depois dos 35, depois dos 40, geralmente o perfil de investidor ele também muda. Ele começa a ser um perfil um pouco mais moderado. Ele já não é tão agressivo, mas também já não é, ele também não é tão moderado. Então ele fica ali, vamos supor, 50%. Por quê? Porque ele já viveu muitas coisas, ele já ganhou dinheiro, ele já perdeu dinheiro, ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então ele começa a ficar um pouquinho mais com o pé atrás e fala: opa, agora não posso errar, ok? E aí ele vai aprendendo mais sobre educação e investimentos e aí ele vai alocando melhor os seus recursos, beleza? Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui com a gente, seja aqui no TikTok, seja aqui no YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse curso de investimento é para que vocês possam ter liberdade financeira, tá bom? Vai deixando seu like, seu curtir, vai deixando seu comentário aí, manda aí para seus amigos, manda aí para seus familiares que precisam mudar de vida em 2026, pessoal. Mas não é esperar 2026, é agora. Começa agora, finalzinho de 2025, ó, pra gente entrar com força total aí no ano de 2026. Por que, pessoal, que eu trago esses conhecimentos para vocês, pessoal, sobre educação financeira, sobre mudança de mentalidade, sobre investimento? Porque, pessoal, independente da sua idade hoje, vamos falar a verdade, você quer ficar pro resto da vida sua trabalhando, pessoal? Tá? E aí seja independente se você trabalha CLT, se você empreende, se você tem o seu próprio negócio, por mais que você goste. Pessoal, pode ver aí, ó, geralmente o pai de vocês, a mãe de vocês, o vovô, a vovó, nossa, o tanto que trabalharam na vida, gente. Vamos falar a verdade? Quem que aguenta ficar trabalhando tanto assim? A gente, quando é novo, a gente se mata de trabalhar para poder ter um dinheirinho. E aí, quando a gente envelhece, que é o tempo da gente parar, se você não cuidou do seu dinheiro, você ainda vai ter que continuar trabalhando. Se você cuidou, você tem um dinheirinho lá, você praticamente não tem mais saúde. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, pessoal. Por isso que eu trago, eu, Ivan, ao longo dos meus 40 anos aqui para vocês, essas experiências. Eu trago para vocês essa bagagem, para que vocês não passem pelo que eu passei, e se já passaram, que vocês possam modificar isso aí, tá? Existe uma nova vida, pessoal, existe um outro momento, existe uma nova oportunidade, isso precisa ser mudado. É que a gente aprendeu a trabalhar tanto, a gente aprendeu que tem que trabalhar, 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 mas, gente, pelo amor de Deus, isso aí é escravidão. Vamos viver a vida. Obrigado a todo mundo. Fala, NASA, seja bem-vindo, Francisco, muito obrigado aí. Estamos falando hoje aqui sobre o módulo 1, tá? Do curso de investimentos, ok? São 4 módulos, nós estamos gravando o módulo 1. O curso vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, mas eu quis fazer essa live aqui para vocês no TikTok também, para vocês irem acompanhando, tá bom? Depois vocês assistem lá os módulos lá do curso, beleza? Já tem um canal, tem um vídeo novo lá no canal hoje, tá bom, pessoal? Que é onde eu mostro o rebalanceamento, a reestruturação que eu fiz da minha carteira, tá bom? Para 2026 agora, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos finalizar aqui, ó. Estamos falando aqui como que eu dividi aqui uma composição de carteira para vocês, tá? 20 na reserva de emergência, 20% para investimento de curto prazo até 1 ano, 20% investimento de médio prazo de 1 a 3 anos e 40% a longo prazo. Claro que isso é que nem eu falei, é uma opção e é objetivo para um perfil de investidor um pouquinho mais moderado, tá? Claro que isso aqui serve para algumas pessoas, mas também para outras pessoas você pode alocar os seus recursos de uma forma diferente, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, ó, os 3 perfis que eu falei lá dos investidores, tá? O conservador, que é aquela pessoa que ela tem muito medo, né? É uma pessoa que tem muito pé atrás. Tem também o perfil moderado, que é aquela pessoa ali, vou falar aqui mais ou menos meu estilo aqui, tá? Faixa dos 40 ali. E aquela pessoa agressiva, tá bom? Que geralmente é aquela pessoa um pouco mais nova, ou quem é um investidor profissional e o cara tem muito recurso aí, já independe da idade dele, tá? Então vamos lá, ó. Para quem é conservador, pessoal, o que ele prioriza na vida dele, tá? É a preservação do seu patrimônio,
tá? E possui também baixa tolerância ao risco, que nem eu falei, tem um pezinho mais atrás, tá bom? Geralmente é uma carteira formada 100% em rendas de produtos de renda fixa, tá bom? Então ele tem medo ali de ir para renda variável, ok? Mas como que eu separei aqui para vocês? Ó, 50% pode ser também, tá? 50% em renda fixa, 45% em em fundo de renda fixa, tá? E 5% aí numa previdência privada. Então você pode ver que esse perfil aqui moderado, ele é totalmente seguro, tá? Ele tem segurança, ele tem liquidez, os ativos dele estão em renda fixa, tá tudo bem para ele. E se funciona assim, tá tudo bem também, tá? Já no perfil moderado, pessoal, que é aquela pessoa que ela tem um pouquinho assim, ela não tem tanto medo assim, eu dividi o seguinte, ó. Primeiro fala o seguinte, que estão dispostos a correr pouco risco, tá? Mas em busca de remuneração diferenciada. Então, por exemplo, em uma carteira de 70% de renda fixa e 30% de renda variável. Não é lei 70-30, como tem aqui, você pode colocar 50-50, você pode colocar 40-60, você pode colocar 80-20, independente. Isso aqui é só um modo, só uma opção que eu trouxe para que vocês possam se familiarizar e ver se isso serve para vocês, tá? Nesse caso aqui, ó, como que eu separei aqui, ó? 35% em ativos de renda fixa, 30% em em fundos de renda fixa, 25% em fundos de multimercado, que já é renda variável, 5% em ações, que é renda variável, e 5% também em previdência privada, tá bom? Então esse aqui seria um perfil até legal, tá? Para quem é moderado, beleza? Já o perfil agressivo, pessoal, é aquelas pessoas que com alto apetite a risco e baixa necessidade de liquidez. Então, por quê? Geralmente é aquela pessoa que ela tem dinheiro já, geralmente é aquela pessoa que ela já tem reserva de emergência dela, que ela sabe que se acontecer qualquer coisa ali, ela não vai estar desassistida financeiramente, tá? Então, o que que acontece? Ele vai correr mais risco mesmo, tá bom? Porque ele sabe que por mais que ele possa sim ter prejuízo, mas ele também pode ganhar muito dinheiro, tá bom? Tem uma carteira mais ou menos ali entre 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Às vezes, gente, eu já vi pessoas ter 90% da carteira dela em renda variável. É muita coisa, é muito agressivo isso. Mas está tudo bem, serve para ela. Como eu falei, ela tem os recursos dela lá, ela está assistida financeiramente, entendeu? Ela não vai, caso acontecer alguma coisa e ela perder esses 90% do dinheiro dela, claro que não é o que a gente quer, mas ela vai estar tranquila, beleza? Pessoal que está entrando no TikTok aí, muito obrigado, seja bem-vindo. Estamos aqui no módulo 1, tá? Do curso de investimentos, tá? Serão 4 módulos. Gostaria de pedir para vocês aí, deixa aí o coraçãozinho de vocês, deixa aí o mimo, tá? Curte, compartilha, deixa seu comentário aí. Para vocês que estão aqui no YouTube também, muito obrigado. Vamos lá. Como que eu dividi essa carteira aqui de um perfil agressivo, pessoal? Ó, 25% em fundo de ações, 15% em fundos multimercados, 10% em fundos imobiliários, 25% em ativos de renda fixa, 20% em fundos de renda fixa e 5% em previdência privada. Então vocês podem ver, pessoal, que esse perfil ele é muito agressivo. Ele praticamente está com 50% dos ativos dele voltado para o risco, voltado para a renda variável, tá bom? Como eu falei, conservador, moderado e agressivo, tanto faz, é de acordo com a sua necessidade, é de acordo com o seu perfil, é de acordo com o seu momento de vida. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, um panorama de investimento, pessoal, a cada 20 anos, tá? Vamos supor que hoje você tenha 20 anos e você quer provisionar 20 anos para frente. Então, o que geralmente vai acontecer? Os 20 anos de idade ali, o cara geralmente ele vai colocar 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Por quê? Porque ele é novo ainda, então se caso acontecer qualquer situação aqui, ele vai trabalhar, ele vai fazer mais dinheiro e aí ele vai arrumar a vida dele, entendeu? Já lá para os 40 anos, foi o que eu falei, a gente já entra num modo mais moderado. Então a gente vai colocar praticamente ali 50% em fixa, 50% em variável, tá bom? Já acima disso, a pessoa vai colocar provavelmente 70% em renda fixa e 30% em renda variável, tá bom? Aqui, ó, carteira A, carteira B e carteira C que eu fiz para vocês, tá?
15% em ações, 55% em juros pós-fixado e 30% em juros pré-fixado. Beleza? Carteira B, 25% em ações, 50% em juros pós-fixados e 25% em juros pré-fixados. Carteira C, 25% em ações, 35% em juros pós-fixados e 40% em juros pré-fixados. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, que existem formas de investir, estratégia de investimento, formas de você montar sua carteira, suas opções de investimento, de tudo quanto é jeito, tá? É aquilo que eu falei, vai de acordo com o seu momento de vida atual, os seus ganhos, os seus objetivos de vida. É isso, tem para todo mundo, tá bom? O importante é que vocês invistam, tá bom? Sua alocação de ativos também, aqui é um outro exemplo de carteira. Coloquei aqui, ó, 45% em renda fixa, então quer dizer, 45% está excelente. Você está com um pezinho, um pouquinho mais ali na renda variável. Coloquei ali 10% em fundos imobiliários, 10% em câmbios e 35% em ações. É uma ótima opção de carteira também, tá, pessoal? Mesmo que a pessoa for conservadora, é uma excelente opção, tá bom? Bom, beleza. Eu aprendi tudo isso, já tenho meu dinheiro aqui para quem está começando a investir agora, mas ainda não tem aquela malemolência, né? Qual sistema vai usar para investir? Então, aqui já é um pouco mais técnico, pessoal, essa parte do home broker, que é o sistema onde a gente usa para alocar o nosso dinheiro, para aportar o nosso dinheiro, através desse sistema home broker que todo banco, que toda corretora tem, para que você entre lá, tá, e dê os seus comandos de investimento, tá bom? Para quem acompanhou os últimos vídeos meus, onde eu mostro ali investindo na prática, vocês veem lá como é que é, tá bom? Então aqui o home broker nada mais é do que o sistema que você usa para você investir nos seus ativos, tá bom? Todo banco, toda corretora tem. Eu trouxe aqui para vocês, ó, uma carinha de como é, por exemplo, o home broker lá da Rico, da corretora Rico, tá bom? Mais ou menos para vocês terem aqui uma ideia de como é. Então, por exemplo, aqui, ó, é onde você vê o painel dos ativos que estão sendo, como se diz, negociados na bolsa, tá? Aqui, por exemplo, sobre da ação da Petrobras. Isso aqui é uma ordem, tá? E aqui que você vai falar qual que você quer comprar, qual é a quantidade que você quer comprar, qual é o valor mínimo, qual é o valor que está sendo negociado. É tudo aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, tá vendo? Aqui já é da Vale, tá bom? Aqui, ó, é a sua conta. Assim, ó, não vai diferenciar muito uma da outra, não, tá? É praticamente a mesma coisa. Tanto é que eu vou mostrar uma outra opção para vocês aqui, ó. Vocês vão ver, ó lá, tá vendo? É praticamente a mesma coisa, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, é Petrobras para quem compra no fracionado, tá bom? O que é comprar no fracionado, pessoal? Quando você vai comprar ações de uma empresa, por exemplo, ela vai te dar a opção de você comprar 100 unidades. 100 unidades é o lote fechado, tá? Mas aí, vamos supor, se você vai comprar uma ação que custa R$10, tá? No lote fechado de 100, você vai pagar R$1.000, ok? Ah, Ivan, nossa, mas é muito dinheiro, eu não tenho todo esse dinheiro para comprar. Então, você vai lá, você vai colocar lá a nomenclatura da empresa, por exemplo, aqui que nem aqui, ó, PETR4F. Por quê? Que aí você vai poder comprar uma ação só, 2 ações, 3 ações, aí você vai comprar abaixo do lote fechado, você vai comprar ela no fracionado, tá bom? E não tem problema nenhum, como eu falei, o importante é vocês começarem a investir. Então, assim, ó, se vocês olharem aí, ó, tanto esse modelo quanto esse modelo que eu trouxe aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar muito, não, para vocês aí, beleza? É só para vocês conhecerem a carinha aí, como é feito os home broker, tá vendo? Ó, esse aqui é outro tipo, ó. É outro tipo de home broker, tá bom? Pessoal, é isso. Eu quis trazer para vocês aqui nesse primeiro módulo, praticamente aqui, ó, 55 minutos de curso e de live também automaticamente. Eu quis trazer para vocês um pouco mais técnico, sim, o assunto, porém vai dar a base para vocês começarem nos investimentos, tá? Eu acabei não falando, mas até mostrei aqui no começo, ó, isso aqui
é um livro que eu tirei lá do site da CVM. Eu quis imprimir esse livro aqui porque eu acho bem legal. Aqui conta toda a história do mercado financeiro, da crise de 29, conta tudo. Então, assim, como está estruturado o nosso mercado de finanças, tá? Quero trazer aqui para vocês também, tá bom, pessoal? Ó, outro livro que chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, tá bom? Esse aqui é muito legal. Esse aqui é uma leitura já para quem já está um pouco mais avançado nos investimentos aí, tá bom? Já é um conteúdo um pouco mais abrangente sobre o mercado financeiro. Tem outros livros também que eu poderia até falar para vocês, por exemplo, como A Bíblia do Milhão, tá? Isso aí geralmente é um livro que você vai encontrar só em PDF. Ele é muito bacana. Eu tenho esse livro aí, eu acho que eu vou mandar imprimir também, porque é muito bom esse livro. Então é isso, pessoal. Quis trazer para vocês aqui de um modo mais técnico, um modo simples, um modo fácil, para que vocês dêem o primeiro passo rumo aos investimentos e automaticamente, pessoal, rumo à liberdade financeira de vocês, tá? Como eu comentei agora, o intuito de tudo isso aqui é que vocês tenham liberdade financeira. E quando eu falo em liberdade financeira, pessoal, não estou falando aqui de ter milhões na conta, de andar de iate, não. Liberdade financeira, pessoal, nada mais é do que você não precisar, por exemplo, trabalhar para você se manter mensalmente. Então vamos supor se você hoje trabalha e ganha aí 1.500, 1.700, 3.000 reais. Só um exemplo. E vamos supor que você tenha um investimento que ele dê para você o mesmo valor. Aí vamos se dizer que você resolve parar de trabalhar, ou a empresa te manda embora, ou a empresa fale. Para você tá tudo tranquilo. Por quê? Porque os seus investimentos já vão pagar o seu custo de vida mensal. Você está entendendo? Isso é liberdade financeira. É quando você não precisa mais se preocupar com o dinheiro do seu custo mensal, pessoal. Claro que ter dinheiro para você comprar carro, comprar casa, viajar, tudo isso é maravilhoso, claro. Dinheiro é para isso mesmo, né? Para a gente viver algo bacana. Mas, se ele já paga seu custo de vida mensal, isso já é maravilhoso, tá bom? Porque isso vai te trazer tranquilidade, paz interior. Outra coisa que eu sempre falo, ele vai te trazer opção de escolha. O que é opção de escolha? Vamos supor que você está trabalhando numa empresa e você não está gostando, você quer sair, ou você abriu um negócio lá e você viu que não é aquilo que você queria, que você quer abrir um outro negócio, independente. O que vai acontecer? Poxa, eu tenho dinheiro para fazer essa transição, entendeu? Então, vou sair desse emprego, bom, eu vou procurar outro emprego achando que eu vou sair. Então, tranquilo. Ou eu posso sair do emprego agora e ficar 4, 5 meses em casa até achar outro emprego. Isso é tranquilidade, isso é paz interior, isso é o que? Reserva de emergência. Ou você abriu um negócio, investiu lá seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Poxa, há 6 meses, 8 meses, 1 ano, não é isso que eu queria? Então você vai lá, você fecha, ou você vende, ou você arrenda esse negócio seu e vai começar outra coisa. Então, quando eu falo sobre liberdade financeira, é isso. É você não precisar mais se preocupar com o seu custo mensal, tá? Porque você tem dinheiro guardado, você tem dinheiro investido, você tem dinheiro trabalhando por você. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse aí foi o módulo 1 do treinamento TEI, treinamento Eu Invisto, atualizado 2026. Quero desejar para vocês aí um Feliz Natal atrasado, né? Hoje já é dia 28. Quero desejar para vocês aí uma virada de ano agora, que seja com muita saúde, com muita prosperidade, com muita fé em Deus, tá bom? Assim, ó, os planos da gente, pessoal, eles se tornam realidade, mas depende de vocês, tá? Não adianta agora na virada do ano você pular ondinha, usar roupa não sei que cor, essas coisas, sendo que quem precisa mudar é a sua mentalidade, pessoal. Tenho certeza que muitos de vocês fizeram lá promessas no começo do ano passado, né? Que minha vida vai ser melhor, que minha vida vai ser maravilhosa, que tudo vai mudar. Tá, mas o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Beleza? Tudo depende de nós. Então, espero que esse conteúdo ajude vocês. Me sigam lá no canal do YouTube, Ivan Loureiro, para quem está no TikTok. E quem está no YouTube, me siga lá no TikTok, canal Ivan Loureiro. Geralmente eu coloco esses conteúdos um pouco mais, acima de 15, 20 minutos eu coloco no YouTube e conteúdos menores eu coloco aqui no TikTok, tá bom? Agradecer vocês mais uma vez, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para cima, 2026 está chegando, mas não é lá que nós vamos começar, nós já vamos começar aqui 2025, para que 2026 seja um ano de muita prosperidade, muita alegria, muita saúde.
Beleza, galera? Forte abraço. Qualquer dúvida, entra em contato comigo, tá bom? Vou deixar meus contatos para vocês aí. Só me chamar aí que a gente vai fazer um bate-papo legal, beleza? Forte abraço, fica com Deus e até mais, galera.